As chuvas voltaram atrasadas nesta primavera, mas em algumas regiões elas já têm sido suficientes para ficar dentro do que é esperado para o mês. A gente vai agora com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes, porque as chuvas voltaram há cerca de 2 semanas. Não sei se já deu tempo de apagar os incêndios, de melhorar a secura em alguns pontos do nosso país. Marco, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você também. Pois é, em algumas regiões esse cenário já está sendo bem diferente do que aquele que a gente viu semanas atrás. Claro. Essa chuva dando uma certa aliviada, mas claro, falta um longo caminho ainda até que a situação fique normalizada, digamos assim, né? Além do sul do país, né, que tem tido assim uma certa regularidade nas chuvas, elas também estão mais frequentes no centro do país e em alguns pontos também do sudeste e do norte. E são justamente regiões que vinham ali sofrendo com a seca, né? Em algumas cidades, você lembra, não chovia há 4, 5 meses. Quer um exemplo? Belo Horizonte. A capital mineira ficou mais de 170 dias sem um pingo de chuva e aí desde a semana passada para cá, então, já choveu além do esperado para o mês todo. É claro que essa chuva toda caindo em tão pouco tempo, né, acaba não sendo bom, por isso a gente então está vendo aí vários transtornos, alagamentos. O correto mesmo seria que essa chuva fosse melhor distribuída para poder ser até absorvida pelo solo, né, e ajudar a normalizar a situação ali de rios, mananciais, represas também, né? Outros lugares que têm chovido bastante nesses últimos dias são esses aqui, ó, Brasília, Goiânia e também Rio Branco. Em Brasília, esse acúmulo já representa cerca ali de 80% da média esperada para todo mês. Em Goiânia, choveu um pouco mais da média do que era esperado para esse mês também. Basicamente, a mesma coisa também aconteceu em Rio Branco. E a boa notícia é que o Rio Acre está voltando a subir depois de atingir o pior nível dos últimos 50 anos. Essas águas, então, chegaram a avançar mais de 1 metro em só 24 horas e agora o rio está passando dos 2 metros depois de muito tempo numa seca severa. Só que, claro, ainda precisa recuperar bem mais. Agora, está faltando chuva, principalmente aqui, ó, em São Paulo e também em Cuiabá. A quantidade esperada para o mês está muito abaixo da média nesse momento. Mas há ali uma expectativa para que essa situação melhore agora, principalmente nessa segunda quinzena. As chuvas devem começar a se espalhar melhor para praticamente todas as regiões do país. Mas, Márcio, o que vem a preocupar é como essa chuva vai chegar, né? Porque se ela for regularizada, é bom, mas se ela vier em formato de temporais, aí podem causar vários transtornos, como esse que a gente viu na cidade de São Paulo, também em Belo Horizonte, nesses últimos dias. Agora, amanhã especificamente, vai ter temporal em algum lugar? Tem previsão de temporais, principalmente para as regiões mais centrais do país. Chuvas moderadas a fortes estão previstas em basicamente toda essa região que a gente vê aqui em amarelo do mapa, desde a metade norte do Paraná, interior do Sudeste, basicamente toda a região centro-oeste e alguns pontos do norte do país também. Agora, a atenção maior fica justamente para essa área que a gente vê em laranja aqui no mapa, basicamente Triângulo Mineiro, todo o estado de Goiás e algumas áreas de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, então, as chuvas podem vir volumosas e até acompanhadas de ventos intensos. É o caso das cidades de Tuiutaba, em Minas Gerais, Anápolis, em Goiás e também as capitais Goiânia e Brasília também. O que deve provocar esses temporais é aquela clássica combinação, né, de muito calor, mais umidade alta. E aí você vê, as temperaturas elas ficam basicamente aqui, ó, muito perto dos 30 graus. Então, atenção para essa chuva forte, que pode chegar ali entre o comecinho da tarde e até o meio da tarde elas também devem chegar. Vamos ver como é que fica a quarta-feira, então, para outras regiões do país. Na região sul do país, o que a gente vai ver é que a frente fria, ela começa a se afastar e segue em direção ao oceano. Por isso, o tempo ele vai melhorando, mas muitas áreas ainda ficam muito encobertas. Chance de chuva, principalmente em Curitiba. Já no Nordeste, chove em forma de pancadas entre Bahia, Alagoas e também Sergipe e também entre o Piauí e o Maranhão. Agora, já na região norte, vai ser aquela sensação de abafamento e pode cair alguma chuva isolada. Aquela, sabe, que cai num lugar, no outro não. Palmas é a capital que deve receber o maior volume de chuva ao longo do dia.
Já as capitais do Sudeste devem ter uma quarta-feira assim com muitas nuvens no céu. Elas podem deixar o dia bem nublado já a partir da tarde. E em São Paulo a gente vai ver uma brisa do mar que pode provocar uma certa pancada rápida ou até mesmo uma garoa ali no fim do dia. E a temperatura máxima deve chegar aqui aos 29 graus. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em Vitória, o céu fica nublado, mas não chove e as temperaturas seguem em elevação. Agora, Márcio, a tendência para esses próximos dias, principalmente na semana que vem, é que esse volume de chuva começa a se espalhar mais pelo país. E aí a gente tem uma questão que preocupa bastante, porque os oceanos estão com temperaturas muito altas e a atmosfera também. Então, o que a gente pode ver a partir da semana que vem são os temporais se espalhando, então já fica aí o alerta, principalmente para essa condição que pode causar transtornos a partir da semana que vem. Esse tempo em 2024 não está dando moleza para a gente, né? Surpresa atrás de surpresa. Todos os meses a gente está sentindo isso. E a gente que se prepare. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais.